Eu sou um crítico. Eu tento ser um pensador crítico. Muita gente não sabe do que eu estou falando e que são duas coisas diferentes. E que as duas não são o mesmo que falar mal. E isso é bastante infeliz para qualquer um tentando se comunicar. Então vamos por partes. Na língua existe a expressão ser crítico que tem um tom de estar falando negativamente. Você pode ser crítico e ainda não estar atacando alguém, mas você também pode dizer que está sendo crítico para encobrir estar atacando alguém. Estes são fatos inegáveis. O que diferencia os dois na prática é ser um pensador crítico. Isto quer dizer que você não pode aceitar desculpas. Não importa quais sejam as motivações de quem dá a desculpa ou de quem a aceita. Não importa o que é dito ou quantas vezes é dito, se algo não está fundamentado em evidências, é apenas uma desculpa. Se você aceitar desculpas, vai sempre poder dizer e fazer o que quiser, mesmo que seja errado. Por exemplo, não importa o quanto seja dito que animais são mortos por sua carne, como desculpa para maltratar animais, há demonstrações de que eles sofrem, então toda forma de causar-lhes sofrimento deve ser combatida. Da mesma forma, não importa o quanto seja dito que podemos passar sem comer carne, como desculpa para criminalizar o consumo, existem estudos que sugerem que as alternativas não são tão eficientes quanto comer carne, então criar pela carne, fornecê-la ou comê-la não pode ser combatido ou considerado criminoso. E mais importante que tudo isso, indiferente de quantas vezes já tenham passado por essas questões, reconsiderar é necessário assim que tenhamos alguma mudança na situação. Se os nuggets clonados se tornarem fáceis de produzir, acessíveis e tiverem os nutrientes necessários, matar galinhas se tornará crueldade desnecessária. Igualmente, um ovo de uma fazenda que não age de forma cruel com suas galinhas, que não geraria uma vida e que só seria jogado fora, necessariamente pode ser consumido sem que alguém considere isso cruel. Em outras palavras, um pensador crítico é alguém que sabe que não pode simplesmente aplicar ideias antigas em situações novas. É necessário reavaliar sempre que a situação muda. Mas ser um pensador crítico não é algo apenas para quem quer ser crítico. Ser um pensador crítico te diz que aumentaram o preço sem motivo, como quando a greve dos caminhoneiros levou a uma alta no tomate e em outros itens, e vários supermercados não diminuíram o preço depois de solucionada a situação. É o que te diz que o anúncio de facas maravilhosas de R$300 por apenas R$75 está anunciando facas que não custam a eles mais do que R$50, provavelmente menos. Ou a versão mais comum na internet agora, que te diz que você pode comprar itens por R$0, mas cobra entrega mais cara. Ser um pensador crítico é uma necessidade em qualquer situação para evitar que outros tirem vantagem de você. Não importa se eles estão ou não agindo de forma ilegal ou antiética. Pensar criticamente é a única forma de não pagar o pato. Mas por que eu achei necessário fazer esse vídeo? Porque críticos que fazem seu trabalho bem são pessoas que aplicam a isso uma terceira questão, a honestidade intelectual. Honestidade intelectual é saber que você pode sentir coisas ilógicas, pensar coisas que não fazem sentido e por isso se manter em xeque para não cometer erros por suas próprias limitações. Em outras palavras, um crítico pode considerar algo bom ou ruim, mas deve expor por que chegou a essa conclusão e, sem usar de falácias, defender seu ponto de vista. Ou, caso tenha uma sensação quanto a algo, admitir que sua sensação não é em si motivo para que algo seja bom ou ruim. Não é um motivo por si só para defender ou atacar, mas para expor o que passou em sua experiência para que outros possam avaliá-la pelo seu ponto de vista. Em 6 de setembro de 2020, um colega crítico, Masterpiece, foi atacado por um fandom com o aval de seu criador de conteúdo. Isto é igualmente um fato. Ele mesmo já foi ao seu fandom sugerir que deveriam parar por ser benéfico ao crítico atacado, ou por ser feio atacar pessoas. Entretanto, ele nunca admitiu seu erro, e mesmo quando finalmente comentou parte da crítica de que não gostara, ignorou os pontos feitos, seja por ter falado por alto esquecendo seu próprio trabalho, o que é pouco provável, seja por ele voluntariamente querer sugerir que a crítica de que não gostou poderia estar errada. Em uma live no dia 4 de outubro de 2020, ele comentou pontos mencionados pelo Masterpiece, e eu devo apontar que não mencionou seu nome ou a resenha em si. Isto poderia ser por estar falando por alto, mas para tanto ele precisaria estar ignorando um episódio
episódio ao qual se refere, em um momento ele diz... Aliás, é interessante, um adendo, teve gente já comentou, o Mesozoico Zoado é uma série feita para fazer piada com memes, né? Fica datado, né? Mas tem muita coisa que eu fiz lá atrás e que por coincidência se encaixou com o meme de hoje em dia. Por exemplo, se eu olhar aqui, o meninato falando aqui, uau, que demais, ó. Eu nem poderia imaginar que teria esse meme do que demais, né? Se encaixou, foi uma coincidência, muita coisa foi coincidência. Que poderia ser uma resposta ao Masterpiece dizendo... Outro problema é que a maioria dos episódios usam memes e músicas populares da época. E esses episódios ficaram bem datados. Eu suponho que seja uma resposta melhor do que mandar pessoas atacarem o canal, como ele fez, mas vale notar que, mesmo depois de começar a evitar o assunto, ele ainda não tenta entender o que o crítico estava dizendo. É possível que ele tenha se acalmado, então, visto que a resenha de que não gostara possui pontos positivos, tentando responder mais do que atacar indiretamente. Esta, porém, não é uma resposta, mas uma desculpa. A crítica não foi memes, mas datados. Algo que o próprio Masterpiece diz não ser mais um problema. Mas isso não parece ser mais um problema nos novos episódios. Infelizmente, ou o autor não entendeu a crítica, ou entendeu e tentou achar uma desculpa para que ela fosse inválida. A questão de tais episódios não especificados possivelmente serem datados não foi respondida. Ele viria a fazer outro comentário que poderia ser sobre a mesma crítica, mas eu devo apontar que isso é mais de meia hora depois. Isso indica que esses comentários não teriam sido planejados para falar sobre a crítica específica até onde eu sei. Ele poderia ter um papel embaixo da câmera dizendo espere meia hora ou não ter nada. Não tem como sabermos. Mas o mais importante é demonstrar que isso são 2 momentos de comentário em meio a 1h30 de conversa com os fãs. Eu não quero de forma alguma sugerir que isso foi planejado. Nesse segundo momento ele diz... 3 coisas que a série não vai ter, tá bom? Não vai ser gore, ou seja, não vai ter sangue assim, derramado, não vai ter violência gráfica, não vai ter palavrão e não vai ter nada pornográfico ou algo assim. Isto poderia ser uma resposta a... Nos outros episódios do Mesozoico Zoado, a violência era num estilo mais Nem Tudo Soltou e Jerry. Mas aqui tem sangue. Infelizmente, ele está usando a falácia do equívoco, na qual uma pessoa força uma mudança de significado para tentar provar o argumento como errado. A crítica foi que havia sangue, significando demonstrações de partes internas. A resenha que ele não gostou em si possui um exemplo do sangue mencionado, que são apenas partes vermelhas. Não haveria por que qualquer pessoa sugerir que o sangue se referia ao líquido em si. Ele necessariamente seria menos que literal. Ao mesmo tempo, vale apontar que ele diz... Não vai ser gore, ou seja, não vai ter sangue assim, derramado, não vai ter violência gráfica. Isto sugere que ele acha que estes termos são intercambiáveis. Eles não são. Gore nunca foi puramente sangue, o líquido. É extremamente difícil conceber que alguém ache que isso não seja gore. Eu entendo bem que a linha entre isto é engraçado e isso é sádico pode ser bastante pessoal, mas eu devo apontar que a forma como ele usa essa linha totalmente arbitrária é intelectualmente desonesta. A questão nunca foi se alguém viu gotas. Abra sua mente, maninho. Talvez essa seja questão para ele, mas eu acredito que a maioria das pessoas diria que alguém ter perdido todas as suas extremidades raramente não é gore. Funciona melhor, por exemplo, em Perversions of Science, porque 1. É jocoso, mas não há uma piada em si. 2. Pode-se assumir que parte da premissa para isso é que ele pode viver dessa forma. E 3. Ele fez algo para estar em tal situação. Ainda que eu não considere que ele merecesse, ainda assim funciona melhor pelo cenário em que ocorre e por quem causa isso parecer capaz de ser cruel. Aqui é só sofrimento engraçado, o que a maioria das pessoas conhece como sadismo. Mais importante, entretanto, é que o autor, de uma forma ou outra, continua fingindo que indicar como seu fandom poderia procurar pela resenha negativa e facilitar tal processo dizendo quando foi postada, não era uma forma de mandá-los atacar. De maneira simples, a lógica que ele está usando é que enquanto ele não disser vão e ataquem, não importa o que ele disser. Dick! Sabe por que o Sr. Wilson faz isso? Quem manja, manjou aí, hein?
Porque assim ele está fazendo a piada, mas não forçando pessoas que não estejam prontas para lidar com ela a lidar com ela, por se tratar de conteúdo adulto. Quando isso ocorreu, tanto nesta quanto em outra ocasião, Masterpiece ficou apreensivo e infelizmente eu tive de lhe dar as más notícias. E isto não é incomum. O que vocês estão vendo agora é uma troca de e-mails com uma advogada que me ameaçou. Sua cliente era uma youtuber que fez blackface, colocou um vídeo no ar chorando e jogando a responsabilidade nos outros, dizendo que era filha de pai negro e por isso não poderia ser racista, além de vir pessoalmente no meu vídeo dizer que o título do meu vídeo era ofensivo a ela, apesar do título ser o mesmo do vídeo dela. Simples lógica sugere que algo que ela fez não pode ser responsabilidade de outra pessoa, sendo seu ataque errado, sua interpretação da ocorrência errada e sua advogada aceitar a intenção dela de usar o sistema legal contra mim errado. Essa mesma youtuber foi em um vídeo que falava sobre os ataques contra ela serem parte de uma conspiração comunista e agradeceu a quem tentava ligar seu erro estúpido à China. Essa mesma youtuber foi ao Instagram, pegou uma definição de dicionário, algo que todo ser humano com honestidade intelectual sabe ser incompleto, e começou a falar de Deus e fingir que não tinha feito nada demais. Mas essa é a parte mais evidentemente errônea da atitude dela. Ela havia indicado que nunca tinha ouvido falar sobre blackface e isso realmente não era um assunto muito discutido no Brasil. Então, se ela tivesse um pingo de bom senso, bastaria ela dizer ao público: eu realmente não sabia que isso poderia ser ofensivo e sinto muito. Mas, como muita gente, ela preferiu dar desculpas a aprender. Sua advogada, depois de passar sua ameaça de processar, tentou me convencer de que ela não processar imediatamente era algo bom, de que só seria possível se fazer uma crítica se sua cliente tivesse autorizado. Obviamente, eu apontei mais de uma vez que ela estava sendo ilógica e sua interpretação quebra o uso da lei, mas ela, orgulhosamente dizendo ser promotora, ignorou os argumentos. Afinal, desde quando é trabalho de um advogado ouvir argumentos e contestá-los? Como apontei a ela, pela interpretação da lei que ela estava forçando, sua cliente poderia processá-la se ela tivesse dito não gostar da maquiagem dela e por acaso houvesse uma terceira pessoa por perto. Mas infelizmente, como eu não sou rico, eu não posso ter meus direitos. O caso do Masterpiece é o mesmo, fora não terem havido ameaças legais. O próprio criador de conteúdo, assim como seu fandom, caracterizam a resenha como incorreta por métricas tiradas de suas próprias cabeças. Entre elas, uma noção insana de que seria necessário haver equilíbrio, sem nenhuma justificativa de por que isso seria necessário, o que me sugere que seria para o seu próprio ego. De que uma pessoa tem direito de atacar outra com mais que palavras se não gostar do que ouviu ou se não gostar de uma coisa em particular. Algo que já me fez parar no hospital. E é particularmente necessário apontar essa ideia de que a crítica teria sido destrutiva, não construtiva. Para qualquer um que possa estar ouvindo isso, construtivo não é a mesma coisa que positivo. Nunca foi. Construtivo significa que permite construção a partir de si. Para uma crítica ser construtiva, ela deve apresentar não só o que deveria ser melhorado ou mudado, mas também o porquê. Isso quer dizer que uma pessoa pode seguir a linha de pensamento do crítico e identificar por que ele chegou a tais conclusões, aprendendo a usar a linha de pensamento e, se for um pensador crítico, identificar onde ela pode ter falhado ou onde ela funcionou bem. Felizmente, depois de Masterpiece ter feito um vídeo sobre os ataques, mais que demonstrando os erros de quem o atacava, algumas pessoas se corrigiram, pediram desculpas e começaram a apontar para o criador de conteúdo em questão que ele estava errado em sua atitude. Infelizmente, a resposta dele no vídeo seguinte foi usar mais uma desculpa. Quem desdenha quer comprar. Não importa que na resenha original dele tenham sido apontados pontos positivos da série em geral e do episódio específico. Não importa que o ditado popular se refere a pessoas em posição de talvez pagar para consumir, tentando diminuir seu custo. Um adulto, capaz de fazer uma série animada no YouTube, foi incapaz de parar meio segundo para pensar no que estava fazendo. Continua incapaz de admitir seu erro e achou bom
uma mensagem de você não pode estar certo mesmo, porque eu não quero ter de pensar no que eu fiz de errado. E já que temos que falar sobre ele agindo dessa forma infantil, lembra do Pepe Le Pew? Pois é, ele era um personagem que insistia para ficar a sós com personagens por quem estivesse atraído. Era abundantemente claro que isso não era correspondido. Essa é a personagem que dá a mensagem, uma versão dinossauro do Pepe Le Pew. Os desenhos animados abandonaram esse arquétipo porque ele só funciona se você achar engraçado alguém ser agarrado contra sua vontade. Mas para ele, isso é perfeitamente ok. Pelo contrário, essa personagem de quem os Looney Tunes vêm se distanciando há anos e que só aparece agora se agir totalmente diferente. Aonde aquela Moranossora foi parar? Pra ele esse estereótipo há muito ultrapassado não só é bom, mas o personagem que sofre de tal tratamento cruel preferiria ser perseguido por ele. E isso é no mundo pós-Mirai Nikki. É por isso que eu faço crítica. Eu não quero que pessoas concordem comigo. Eu quero que pessoas, possam argumentar contra ou a favor, sem ser intelectualmente desonestos, e 2, possam aprender comigo. Seja identificando onde eu falhei para que não falhem, seja vendo onde eu acertei para que possam fazer algo similar quando necessário. Mas nós vivemos em um país em que achar uma desculpa basta. No país em que uma youtuber faz blackface e ainda é defendida. No país em que um dono de lojas pode forçar seus empregados a agir fora de sua função e não perde seu alvará imediatamente. No país em que inúmeros políticos dizem pensar no povo, mas a lei da censura ainda existe, e a perda de privilégios para tais políticos depende deles mesmos, em vez de depender do povo. Hoje mesmo você pode começar a debater sem se valer apenas do gosto ou não gosto. Hoje mesmo você pode parar de seguir seu líder religioso quando mostram que ele cometeu um crime e procurar outro. Hoje mesmo você pode parar de dizer todo político rouba e começar a votar em políticos novos ou em políticos que não são investigados e não foram condenados por crimes. É só jogar no Google nome do candidato entre aspas, seguido de investigado por. Honestidade intelectual é saber que quando você cometeu um erro, você precisa admiti-lo para poder consertá-lo. E não desculpas como o canal dele é maior ou eu não gostei. Nunca fizeram sentido. Pessoas que as usam não estão sendo críticas. Elas estão dando desculpas. Assim como as que vêm defender a riquinha e fingir que é bom eu ser ameaçado ou Masterpiece ser atacado. É terrível ver que isso ainda existe, mas eu te garanto que nenhuma dessas pessoas vai gostar quando for a vez deles. Afinal, se uma pessoa com privilégios pode ser imoral por causa deles, seja por ser rico ou ter fandom maior, é uma questão de tempo até alguém com mais fãs ou mais dinheiro não gostar de você. Você vai querer correr esse risco ou vai preferir não aceitar desculpas?